Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui em mais um domingo, sempre às 20 horas, com o nosso programa Bezerra de Menezes, o Kardec brasileiro, sempre na companhia dele, Luciano Clay Filho, historiador, presidente da Federação Espírita do Estado do Ceará, meu amigo, autor da grande biografia, foi um verdadeiro presente para o movimento espírita. Final do ano passado, Bezerra de Menezes, o homem, seu tempo e sua missão, essa obra notável, cuja capa está aqui de plano de tela, aqui do meu lado, né? Essa fotografia que tivemos a honra, né, de ter aqui nosso programa. Pela primeira vez o Movimento Espírita viu essa fotografia aqui no nosso programa. Né? Eu não sei se vocês estão notando, a gente aqui está trazendo, pirografando essa obra em forma de diálogo, de conversa, com um acréscimo, né? Porque Luciano sempre faz um apontamento com os fatos da atualidade, né? Trazendo outras personalidades. Então, tem sido sumamente enriquecedor para todos aqueles que assistem. Né? Um abraço à querida Lúcia Paiva, não quero deixar aqui ratificado, um abraço, Lúcia, obrigado pelo carinho dos comentários. Né? Você que tem a raiz dos Bezerra de Menezes, né? Então, pelo amor de Deus, é uma honra imensa tê-la aqui assistindo os nossos programas, comentando. Luciano, tudo bem, Luciano? Como é que você está? Ô, meu irmão querido, tudo em paz, graças a Deus. Né? Encerrando e iniciando mais uma semana no curso das nossas vidas, sempre com você. Bom, eu vou fazer a prece inicial, ok? Para a gente dar o pontapé inicial, então, vamos agradecer a Deus, o nosso Pai de bondade infinita, por mais essa oportunidade. E na noite de hoje, possamos conhecer mais um pouco daquela região de Riacho do Sangue, aquela região onde Bezerra nasceu, viveu, e compreender a geopolítica daquela localidade, todo o contexto, tão importante para a gente compreender mais ainda a missão de Bezerra de Menezes, o médico dos pobres, o Kardec brasileiro. Então, pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, iniciamos o nosso programa da noite de hoje. Clay, só de passagem, eu recebi tanta gente no meu WhatsApp parabenizando o programa do último domingo sobre Bezerra e Torteroli. Não vou nominar aqui por questão de ética, mas grandes expressões do nosso movimento espírita que a gente já entrevistou, pessoal muito feliz e achando aquele programa revelador em muitos aspectos e necessário. Né? Eu queria saber de você, a repercussão que você teve foi boa também do programa? Sim, querido. É sempre interessante ter o retorno de companheiros que nos falam a respeito das entrevistas que temos dado a você. Nem sempre podemos revê-las, e embora seja a última que tem um tema que é delicado, por se tratar de duas personalidades ímpares do movimento espírita, dois grandes vultos, duas grandes expressões, que tiveram naturalmente e compreensivelmente, como seres humanos, algumas contendas em relação à maneira de se postar perante a doutrina espírita. Mas nós fizemos com muito carinho uma abordagem sobre Torteroli, que é uma figura, como dissemos, que respeitamos profundamente, embora, naturalmente, analisemos como historiador a partir dos documentos que dispomos e, sobretudo, as atas da Federação Espírita Brasileira, um pouco do seu comportamento, da sua maneira de ser, que levou a esses problemas inerentes à natureza humana, nós todos, no tocante ao Dr. Bezerra de Menezes e ao movimento espírita naquela fase inicial de divulgação em nosso país. Bom, Clay, hoje a gente aqui vai tocar em dois aspectos, né? Na região do Riacho do Sangue. O aspecto sociocultural
a gente vai se deter nesse aspecto um pouquinho mais, mas também a gente vai ver o aspecto socioeconômico. É porque, para fazer uma radiografia da região, o aspecto socioeconômico não vai entrar tanto em fatos espíritas, mas é importante, não é? A gente ter o contexto do que era aquela comunidade da época. Né? Mas, claro, vamos lá. Não é? Então, todo esse núcleo populacional daquela região onde iria se situar-se Riacho do Sangue, né? Sofreu influência da missão religiosa. Não é? Então, várias igrejas, tá? Capelas, mas teve uma influência também advinda de Portugal, do culto mariano, não é? A Maria Santíssima. Eu queria que você, sua análise de historiador, sobre essa influência nesse núcleo populacional da missão religiosa e essa vinda do culto mariano nessa região. Quando nós fizemos essa abordagem, logo no segundo capítulo da obra, essa abordagem inicial acerca da vida de Bezerra de Menezes, e daí a obra se chamar, uma vez mais repetimos, Bezerra de Menezes, o homem, seu tempo e sua missão, para que nós entendamos o contexto onde ele viveu, a região, que teve uma influência considerável na formação do seu caráter, embora aquilo que ele já trazia de existências transatas, mas em termos culturais, a sua família tradicional na região, a partir dos 700, que era o século XVIII, como nós, historiadores, costumeiramente nos referimos. Aliás, no período em que Ceará e Pernambuco estavam intimamente ligados como regiões. E é indiscutível, Bruno, porque isso remonta ao início da nossa própria civilização brasileira, ao século XVI, com a chegada dos governos gerais e as missões jesuíticas que se estabeleceram a partir de São Paulo e daí em diante no resto do Brasil, com o propósito, pelo que eles compreendiam, de ser as suas respectivas missões, de levar adiante a mensagem de Jesus segundo o entendimento da Igreja. Nós sabemos que a Igreja Católica, sobretudo após a Contra-Reforma, ou Reforma Católica, que foi uma reação à Reforma Protestante de Martinho Lutero, e, na sequência, aquele movimento todo, mesmo dissidente, de João Calvino e outros tantos mais, que provocaram o segundo grande cisma mais recente, embora houvesse um nos primórdios do cristianismo, já na Igreja Primitiva de Jerusalém, depois o cisma que provocou o surgimento de duas igrejas católicas, a ortodoxa grega, assim chamada, o cristianismo oriental, e a Igreja Católica Apostólica Romana, mas nós vamos ter como grande cisma do mundo moderno a Reforma Protestante, e na sequência, como reação da Igreja, o surgimento da Contra-Reforma, da Reforma Católica, que vai, de certa forma, fomentar, sobretudo em relação à América Latina, esse projeto de cristianização do novo mundo recém-descoberto, tanto por portugueses quanto por espanhóis. Por isso é que a América Latina, ainda hoje, ela é predominantemente católica, apostólica, romana. E nós sabemos a importância dos primeiros grandes jesuítas, como Manuel da Nóbrega, e especialmente o padre Anchieta, mais tarde a influência, no século XVII, do maior orador sacro, que conseguiu, pelo seu verbo eloquente, persuadir, convencer pela palavra falada, e eu diria vivida também, muitas pessoas à fé católica. Eu me refiro ao grande padre português, o padre Antônio Vieira, autor dos seus sermões, os conhecidos sermões. E já, portanto, no século XVIII, nós vamos ter, no nosso Nordeste, a época assim não chamado, era a região norte do Brasil, da Bahia para cima era norte, da Bahia para baixo era sul, e assim permaneceria essa divisão geopolítica até fins do século XIX e início do século XX, quando vai haver a denominação de Nordeste e Sudeste. Mas o fato é que, já no 700, nós vamos ter ali uma presença muito importante, aqui no Ceará, como aí também em Pernambuco, de missões jesuíticas, de padres, seguidores de Inácio de Loyola, a companhia dos jesuítas, fundada por esse santo da Igreja Católica, que foi grandemente importante nesse processo de cristianização, vamos dizer,
do nosso país. E óbvio que isso aconteceu, e lembremos que muitos dos que vieram para a nossa região, Ceará, os próprios Bezerra de Menezes, vinham dos Becerra, da região ibérica, portanto, tinham uma origem lusitana, ou hispânica, se pudermos recuar um pouco mais no tempo. Então, nós vamos observar que, de fato, houve a presença desses religiosos que traziam, entre outras propostas, o culto mariano, a devoção desses sacerdotes, ponto marcante da Igreja Católica Apostólica ainda hoje, Maria de Nazaré. Essa figura que, para nós espíritas também, embora encaremos alguns aspectos da sua vida de maneira diferente, mas por simbolizar o exemplo supremo do que existe de mais legítimo no tocante à missão sublime da maternidade, se apresenta como essa figura, para mim, pelo menos, e para muitas pessoas, tanto que Chico Xavier recebeu vários poemas, alguns deles constantes, da sua obra primeira, lançada em 1932, Parnaso de Além Túmulo, a psicografia que o projetou nacionalmente. Nós vamos encontrar o registro de alguns poetas brasileiros ou lusitanos fazendo alusão à sublime missão da Rosa Mística de Nazaré, da Mãe de Jesus. Então, era muito comum aqui na nossa região como um todo essa devoção a esse ser que possui uma envergadura espiritual que nós sequer podemos aquilatar, porque foi ela que foi incumbida da missão de abrigar em seu ventre a figura excelsa daquele que os Espíritos Reveladores, em resposta à questão de número 625 do Livro dos Espíritos, nos apresentaram como modelo e guia da humanidade terrestre. Luciano, você usou um termo que eu juro a você que eu me lembrei aqui, antes de você falar, esse termo lindo, a Rosa Mística de Nazaré, não é? Porque eu queria, antes de entrar na influência sobre Bezerra, desse culto mariano, né? Eu concordo muito com o professor Herculano Pires. A gente, como espírita, o que a gente não pode concordar é com a mariolatria de querer colocar Maria acima de Jesus. Acima de Jesus. Não. Agora, um espírito excelso, né? E que o Divaldo, aí é que eu ia perguntar para você, o Divaldo chama de uma forma belíssima a Rosa Mística de Nazaré, não é? Não é um amor da fase católica, é um amor já com a compreensão espírita. Eu acho que Maria se engrandeceu mais ainda. Mas eu queria perguntar a você, aquela região, sempre em cada localidade tinha uma capela, tinha imagem de Maria. Então, isso teve influência na família de Bezerra, porque a matriarca, não é, Francisca de Jesus Maria, e duas filhas dele, Clay, Maria Inácia e Maria de Souza, eu queria saber, eu suponho que sim, mas era influência realmente da figura de Maria Santíssima? Sem sombra de dúvidas, querido. E até para complementar essa influência no nosso Nordeste, a época norte do Brasil, do culto mariano, como também essa valorização da história dos santos, a chamada hagiografia, era muito interessante, as pessoas liam com avidez aspectos da vida muito populares no Brasil, de Francisco de Assis, de Antônio de Pádua, que, aliás, era um santo que falava português como nós, cujo nome original era Fernando de Bulhões. Nós vamos encontrar a figura também muito, curiosamente, pouco conhecida, talvez hoje por muitos, mas aqui no Nordeste muito popular, como Santa Bárbara, a santa da Nicodeme, tristemente decapitada pelo próprio pai, uma santa que viveu entre os séculos 3 e 4 depois de Cristo. Essa personagem extraordinária da cristandade, inclusive, é patrona, para quem é do Exército, por exemplo, da artilharia. E é curioso, porque o avô do Dr. Bezerra de Menezes tinha uma devoção a essa santa, e a fazenda que era dele se chamava Santa Bárbara, fazenda onde o Dr. Bezerra de Menezes, quando criança, brincou, vizinha de seu pai, que era a Fazenda das Pedras. Então, correto, querido, você, de fato, já nos antecipa. O respeito à Maria era tamanho no Nordeste que praticamente em todos os lugares tinha uma capela
ou Nossa Senhora da Conceição, ou Nossa Senhora da Assunção. Inclusive, a própria cidade de Fortaleza, hoje chamada de Fortaleza, ela surge a partir do culto mariano, porque ela surge a partir de 1823, como capital da então província do Ceará, a partir exatamente de uma capela existente na fortaleza, onde ficava uma guarnição do antigo forte Schonebrück, onde no passado foi erguido em forma de paliçada para combater os holandeses que invadiram o Brasil no século XVII. Então foi erguida a fortaleza de Nossa Senhora da Assunção, que é o nome completo da nossa cidade, Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção. Né? O dia, inclusive, 8 de dezembro, é sempre uma homenagem prestada à Mãe de Jesus, dentro dessa perspectiva da igreja, com as várias denominações que o credo católico estabelece. Mas o fato é que o doutor Bezerra tinha, aí só uma observação, não eram as filhas de princípio, mas as irmãs. Além da mãe, Dona Fabiana de Jesus Maria, tinha Jesus e Maria no nome, né? Para ser a mãe do doutor Bezerra, tinha que ser Jesus e Maria. Então, Dona Fabiana, ela vai ter 2 filhas, irmãs do doutor Bezerra de Menezes, mais velhas do que ele, porque ele era o caçula. A irmã mais velha, Maria Ignácia, ou Inácia, que foi, aliás, dos irmãos do doutor Bezerra de Menezes, a última a desencarnar, já na segunda década do século XX, velhinha, e aqueles que tiveram a aventura de com ela conviver, que mesmo com a idade bem avançada, quase centenária, ela lia até ela conseguia até os 90 anos, dizem alguns que conviveram com ela, passar a linha pelo buraco da agulha e fazer as suas costuras, né? Que vista abençoada. E a outra irmã, Maria de Souza, essa desencarnou em 1857, quando o doutor Bezerra de Menezes concluíram o curso de medicina, inclusive ele já lá no Rio de Janeiro, nós encontramos essa documentação, católico então, ele manda celebrar na capelinha de São José, nas proximidades da casinha onde ele residia, uma missa em homenagem à irmã que partira, uma irmã muito virtuosa, como todos os Bezerra de Menezes, inclusive, chamada por um jornal local que fez o registro, o seu necrológio, de O Cofre da Caridade. Então ele tinha 2 irmãs, a mãe, e mais tarde uma esposa, coincidentemente, a primeira, chamada de Maria Cândida, cuja sogra, que ele tanto amava também, se chamava Maria Machado, Maria também, e depois a primogênita do segundo casamento, porque, para quem não conhece a história do doutor Bezerra, ele enviou a esposa desencarna prematuramente em 1863, e ele se consorciou uma vez mais em 1865 com a irmã materna, essa não tinha Maria no nome, mas era Cândida Augusta. Augusta é um título dado a Maria, mãe de Jesus, divina, Augusta Senhora, mas o fato é que ela vai dar a primeira filha do casal e vai se chamar em homenagem à primeira esposa, Maria Cândida. E ainda, no dia 8 de dezembro de 1891, vai ser pai de uma jovem chamada Maria da Conceição, a santa do dia, né? Veja que é interessante, e que vai desencarnar novinha ainda, em 1914, vitimada por uma tuberculose. Então, estava cercado de Maria de todos os lados, do lado de cá e do lado de lá, pelo vínculo que nós sabemos ele tinha com a mãe de Jesus. Ave Maria, é muita Maria, meu Deus do céu. Luciano, eu também tenho um privilégio, viu? A minha esposa Ceissa, é Maria da Conceição, viu? Também estou nessa. Meu amigo, vamos lá. Luciano. Eu gostei do seu Ave Maria aí. Luciano, veja bem. Essa região também, não é? A população indígena que exerceu forte influência sobre o sertanejo cearense, né? Essa população indígena. Mas a gente já vai partir para uma parte que a gente gosta. A gente sou eu e o público, e você também, né? Que a gente gosta. Essa influência no sertanejo cearense, dos índios, né? Era exatamente esse diálogo entre a natureza e os mistérios. Né? A natureza e os mistérios. Então, tudo aquilo que chamavam de sobrenatural, que a igreja não sabia explicar, o homem simples ali
com essa influência dos índios, sabia que era influência do mundo espiritual, não é? E Bezerra nasceu e viveu nesse ambiente também. Eu queria que você falasse sobre essa influência. Daqui a pouco eu vou te fazer uma sobre um caso insólito, mas eu queria essa influência da região e que chegou até Dr. Bezerra também. Até hoje é marcante essa influência, especialmente Ceará, mas Pernambuco também. Quem não gosta, Bruno? Eu tenho certeza que você, quando criança, no momento de uma visita a um sítio, a uma fazenda aqui no Nordeste, isso é muito comum, no interior, nessas noites sem lua, diante de uma fogueira, conversando com as pessoas simples, você escuta aquelas histórias de almas, de visagens, de aparições, o cavalo vai na estrada, empaca, não vai para frente de jeito nenhum, história de botijas, de baús que foram enterrados com determinados tesouros que as almas voltam para dizer. Isso é muito comum aqui no nosso Nordeste. E isso, em grande parte, vem desse contexto. Claro que nós sabemos que o nosso país ele é de cultura portuguesa, africana e indígena, mas particularmente no Ceará é português e indígena. O nosso próprio povo, basta que você olhe para o rosto do cearense nas principais praças daqui, da nossa cidade, como a Praça do Ferreira, a Praça do José de Alencar, é um povo com características belas do mameluco ou caboclo. Então a nossa gente tem essas raízes, como também Pernambuco, muito próximo do Ceará, embora no caso de Pernambuco já tenha tido, por conta do ciclo do açúcar, a presença do escravo africano em determinado momento. Mas nós aqui do Ceará, o vaqueiro, esse homem extraordinário que se adaptou a viver em meio às nossas caatingas, para tanger e conduzir o gado, e lembremos que tanto o avô quanto o pai do Dr. Bezerra de Menezes, originalmente, eles eram pecuaristas, tiveram fazendas de gado, e nós vamos encontrar, portanto, o Dr. Bezerra certamente convivendo com essa gente, com essas pessoas, na sua infância, na sua adolescência, e aquilo foi algo que marcou indelevelmente a sua mente, tocou o seu coração, e, por certo, ele ouviu essas histórias, porque os nossos índios, que existiam muitos ainda na época dele, e certamente ele conviveu, e é interessante, eu destaco, Bruno, para você, ouso dizer, que o Dr. Bezerra de Menezes, em um romance inédito que acreditamos no futuro, a Federação Espírita Brasileira venha a publicar, intitulado A Civilização através dos Tempos, ou as fases da vida humana, em que ele aborda toda a história do nosso país, desde os seus primórdios, desde o século XVI até o século XIX. Em determinado momento, ele descreve com conhecimento de causa um pouco da cultura indígena. Então, é um romance indigenista. Ele fala, inclusive, de Tibiriçá, aquele índio conhecido historicamente na fase inaugural da nossa colonização, com os referidos padres Manuel da Nóbrega, o padre Anchieta. Então, o doutor Bezerra de Menezes ele tinha um conhecimento profundo de etnologia, de etnografia, de antropologia, da nossa gente, do indígena, da cultura local. Então, certamente, ele bebia dessas informações, colhidas por certo dessa gente simples, que trabalhava, talvez alguns nas fazendas do avô ou do próprio pai, e ele cresceu ouvindo essas histórias. Os fenômenos sobrenaturais, sabemos com o Espiritismo, não é patrimônio da nossa doutrina, é algo inerente ao ser humano. O que foi no passado chamado de sobrenatural, hoje com o Espiritismo, que nos permite compreender racionalmente os mesmos, entendemos serem fenômenos perfeitamente naturais, quando explicados à luz da razão, mas nós vamos encontrar esses fenômenos aí permeando a crença do nordestino até hoje, e em grande parte vem dessa influência indígena, porque todos os índios, como todos os povos do passado, da história da humanidade, sempre tiveram os seus médiums, os seus sacerdotes, magos, hierofantes, pitons, pitonisas, feiticeiros, adivinhos, profetas, os pajés, os xamãs, toda tribo tinha o seu pajé. As práticas de pajelança, ainda hoje na nossa gente aqui, a história da benzedeira que pega um ramo de um vegetal qualquer, isso é fato, não é ficção, com o seu magnetismo, murcha a plantinha, é um fenômeno que pode ser estudado. Eu estou Bezerra conviveu com tudo isso, Bruno. O povo nordestino convive com isso até hoje, mesmo não sendo espírita, porque essas crenças, evidentemente, que elas fazem parte do nosso cotidiano. Então, isso influenciou certamente, sobremaneira, a sua fase inicial,
quando de sua vinculação à região, vivendo aqui no interior do Ceará, na região do Vale do Jaguaribe. Clay, rapidinho, você falou da influência dessa coisa sobrenatural no Ceará e em Pernambuco também, né? Eu, na época que minhas filhas eram pequenas, já, hoje uma tem 22 anos, outra tem 20. Eu ficava na cama com elas e eu contava aquela história do noivo que matou a noiva, arrancou o anel, encontra na estrada, quando ela entra, quem fez isso com você? Foi você! E as meninas me abraçavam. Até hoje elas... Isso é bom demais, para as nossas crianças. Meu amigo, eu era criticado, mas não faça isso com as meninas. Eu digo, as filhas são minhas e elas gostam de ouvir essas histórias. Então, isso é muito... E aqui no nosso interior, é muito comum ainda hoje haver pessoas que juram de pé juntos que viram caipora, curupira, o Saci Pererê, que é um pouco mais para São Paulo, mas essas entidades infra-humanas, assim consideradas por alguns esoteristas, nessa perspectiva, entre o reino humano e o hominal, para quem crê assim, mas essas personagens, o Boitatá, etc., coisa aqui da nossa região, né? Então, Bezerra conhecia tudo isso. Clay, aí vamos agora para sem essa parte mais lúdica, vamos entrar numa parte muito séria agora, né? Veja bem, o Bezerra de Menezes teve essa influência. Mais tarde, ele vai ser o autor, na revista Reformador, de um artigo em 1890 que ele vai intitular Pré-História do Espiritismo, né? Pré-Espiritismo. Então, esse artigo é de 1890, mas o fato ocorreu em 1840. Lá em 1840, um fato insólito de uma subjugação ocorrida com uma moça, que aí, se você puder contar com sua maestria, que você é um contador de causos, né? Então, poder contar esse caso de subjugação. Falta só a fogueira aqui para contar a história, né, com essa emoção das narrativas, com a licença poética, mas é interessante, Bruno, há quase 20 anos, quando lemos por primeira vez esse artigo publicado pelo Dr. Bezerra de Menezes, nós, por se tratar de algo relacionado ao Ceará, fizemos um artigo que foi publicado na Revista Internacional de Espiritismo, em que nós não mexemos, evidentemente, na narrativa do Dr. Bezerra de Menezes, que é muito peculiar, muito própria e autoexplicativa da maneira como ele faz a descrição do fato de possessão, assim entendido à época, que nós, com o Espiritismo, entendemos como subjugação. Ele vai fazer, portanto, uma narrativa, e nós conseguimos colocar esse artigo através do saudoso e querido amigo Aparecido Belvedere, que durante muito tempo dirigiu a Revista Espírita, que desencarnou recentemente, já nonagenário, grande figura. E o fato é que nós colocamos várias notas de rodapé para ilustrar e tornar mais palatável e compreensível as informações que o Dr. Bezerra de Menezes ia ali disponibilizando. O mais interessante também é que mais tarde, aí sim, já como decorrência das nossas buscas para a confecção do livro, Bezerra de Menezes, O Homem e Seu Tempo de Submissão, é que nós descobrimos, em nos valendo da primeira versão da obra que mais tarde seria postumamente publicada com o título de A Loucura sob o Novo Prisma, que era um livro que dava 2 vezes a edição final, um livro bem volumoso, cujos originais manuscritos se encontram ainda hoje preservados no setor de obras raras da Federação Espírita Brasileira, em Brasília. Nos manuscritos originais, cuja cópia nós obtivemos, esse caso era narrado. E o Dr. Bezerra de Menezes, não sei por que motivo, assim como muita coisa, ele foi tirando, ele excluiu essa narrativa do referido livro e antecipou-a, portanto, colocando nas páginas do Reformador. Mas vamos à história. A história é bem interessante porque ele escreve posteriormente, possivelmente nos anos 1880, é publicado no ano de 1890, essa história que ele testemunhou quando criança, quando morava aqui no Ceará. Antes do seu exílio, com o da família, exílio voluntário,
devido às perseguições políticas locais, em 1842, quando ele vai para o Rio Grande do Norte, na Serra do Martins. Então, o fato é narrado por ele, e ele estima ser 1840, 1839, embora a lembrança vaga de um menino posteriormente escrevendo. Mas foi nesse período, nesse interregno aí de 1839 a 1840. E ele faz uma narrativa muito curiosa que foi passada a ele por uma pessoa de confiança de seu pai, e ele, como menino, testemunhou a narrativa de um juiz de direito da cidade de Quixeramobim, um juiz que tinha uma intimidade muito grande com os Bezerra de Menezes, que era da família Chaves. E esse juiz, cuja biografia também nós pesquisamos, e até colocamos lá uma notinha, nós vamos observar, ele vai fazendo a narrativa e diz que na cidade de São João do Príncipe, atualmente a cidade de Itauá, uma cidade bastante conhecida no interior do nosso estado, havia uma família muito religiosa que não deitava expressão de época sem tirar o terço, sem rezar o terço, muito comum. E havia as jovens, as filhas do casal, que sempre se recolhiam na parte de trás da casa, no terreiro, no quintal, que ainda hoje muitas casas, aliás, aqui em Fortaleza tem um espaço para reuniões familiares, principalmente as casas antigas. E o doutor Clementino Chaves, ele vai e faz a menção ao fato de que, de repente, quando foram chamar uma das filhas, que era uma moça muito dedicada à fé, as irmãs se surpreenderam porque ela estava totalmente modificada, vociferando, dizendo verdadeiros impropérios, palavrões, inclusive em relação a Deus, a Jesus e à fé católica, para a estupefação da família. Não conseguiram levá-la, não conseguiram devolvê-la de maneira alguma, e as pessoas, evidentemente, se assombraram de não trataram logo como possessão. O interessante é que o fato durou algumas horas e o juiz, na narrativa feita, aos familiares, eu imagino os olhos do menino Adolfo, né, atentos à narrativa feita, diz que eles mandaram buscar um padre da cidade de Cocossi, que era uma cidade que existia até 1968, aqui no Ceará. Hoje é uma cidade praticamente fantasma, com poucos habitantes. Inclusive, recentemente, no Fantástico, da Rede Globo de televisão, passou, ainda neste ano, uma reportagem sobre essa cidade de Cocossi, com a igreja da época, possivelmente a igreja onde trabalhava esse padre. Nós assistimos e nos lembramos desse episódio. Esse padre foi deslocado para fazer o exorcismo, e nada foi dito à menina, que se mantinha reclusa, trancada num quarto. E quando o padre foi se aproximando, a menina de longe já sentiu a presença dele, mostrando ali que, de fato, havia um fenômeno real. E o mais surpreendente, dizem as testemunhas, porque foi algo que movimentou toda a população, os curiosos, fenômeno dessa natureza, as pessoas se acotovelam para testemunhar, que quando o padre se aproximou, a entidade espiritual vociferou de tal maneira que foi, para constrangimento do padre, revelando coisas pessoais da vida não muito proba daquele sacerdote, que saiu de lá quase que tangido e constrangido, até que foram, depois de algum tempo, buscar, sim, aí um padre bastante conhecido, de uma outra cidade, o conhecido padre Frutuoso, que mais tarde se enveredaria na política local, foi deputado estadual pela província do Ceará, o padre Frutuoso, nascido em 1805, e esse padre, à época, já com respaldo moral, certamente possuidor de algum magnetismo, conseguiu acalmar a entidade a partir de um diálogo estabelecido, e na entabulação dessa conversa com o espírito comunicante, usando já a linguagem espírita para quem nos ouve melhor assim entender, a entidade vai lhe respondendo algumas coisas. O mais surpreendente, Bruno, e eu faço uma notinha registrando esse comentário, que isso se deu em 1840, 8 anos antes do fenômeno de Hydesville, em 1848, que vai despertar o mundo para a fenomenologia mediúnica. No dizer de Arthur Conan Doyle, é o que inaugura a era do espírito imortal, e da sequência os espíritos batedores, todos aqueles fenômenos das mesas dançantes, girantes, voantes, vão despertar a atenção de Monsieur Rivaio, professor Hipólito Leão de Rivaio, a partir, sobretudo, de 1855, até que
ele vinha a publicar em 1857 o Livro dos Espíritos, e em 1861, a obra que aí sim vai explicar mais detidamente, com metodologia própria de investigação única dele, o fenômeno mediúnico. E até então não se tinha noção nenhuma. Mas o curioso da narrativa do Dr. Bezerra de Menezes é que o padre Frutuoso entabulou uma conversação com a entidade espiritual, e a jovem era analfabeta, ela não sabia ler, não sabia escrever, e ela traduz, ela, aspas, a entidade espiritual, o breviário dele que estava em latim. Aí diz o significado, o padre, com espírito científico, claro que ele não tinha uma metodologia própria, mas ele faz algumas perguntas e o espírito responde em latim, demonstrando que era um fenômeno real, autêntico. Aí vem todo um trabalho de missa, segundo a crença católica, e a jovem volta à sua normalidade. Esse fato ele é tão curioso que, quando foi lançado o filme Bezerra de Menezes, O Homem, Seu Tempo, Sua Missão, a Estação da Luz daqui de Fortaleza, foi quem lançou esse filme, que na sequência permitiu o surgimento de outros tantos abordando a temática espírita, como Chico Xavier em 2010, o filme é de 2008, nós sugerimos, na época, aos produtores inserirem esse caso, que é um caso muito impactante. E é uma das cenas mais marcantes do filme, com a jovem que interpreta, então, o fenômeno narrado, a história do juiz Chaves ali contando a narrativa, o menino Bezerra atrás do pai com os olhos arregalados, de uma porta ele se fecha lá. Quem quiser tem aí a internet para assistir esse filme. E mais recentemente, os nossos companheiros do Grupo Espírita, Grupo de Estudos Espíritas Hermínio de Miranda, daqui de Fortaleza, têm feito um trabalho extraordinário sob a condução do querido amigo Eduardo Lima, resgatando a memória do Espiritismo em Fortaleza e no Ceará. Eles fizeram também uma nova encenação dessa história e tem aí, para quem quiser depois divulgar do site, no Instagram desse grupo de estudos espíritas Hermínio de Miranda. Pessoal, olhem, acessem o canal Hermínio Corrêa de Miranda, que é fantástico. Realmente traz casos até de assombrações no Ceará, fenômenos, né, espíritas nos antigamente, né, e é um canal maravilhoso. E eu quero dar um abraço aqui, não sei se ele vai ver, né? Eu tive um contato com ele através de Luiz Saegunja. Você falou nos produtores do filme de Bezerra, o querido senador da República, Eduardo Girão, uma alma maravilhosa, que, pelo momento político do país, não tem tempo para me dar uma entrevista, mas me prometeu que, assim que puder, vai dar uma entrevista, que ele sabe muito de espiritismo, né? E um homem que respeita e ama muito Dr. Bezerra de Menezes, um senador da República, né? Mas, claro, eu achei impressionante. 1840, 8 anos antes de Radziwiłł, né? Quer dizer, se o espiritismo a gente tivesse o monopólio da história, isso aí seria, né, a fase, né, do pré-espiritismo no mundo, né? Antes de acontecer lá na América, já acontecia esse tipo de fenomenologia aqui, né? Mas, claro, vamos agora entrar para encerrar, essa parte é mais rápida, o aspecto socioeconômico, né? Eu queria que você explicasse o impacto nessa região, porque era uma região da pecuária, da indústria da charque, né? nos 700, anos 700, então, e depois o ciclo do algodão. Já nos 800, esse binômio, né? Então, pecuária e algodão impactou a região. Mas eu queria saber, e você, na sua obra, você traz isso, Clay, mas você destrinchar aqui para a gente por que essa região sofreu muito o impacto da seca e das guerras. Tá? E eu queria que você explicasse para a gente a influência que isso teve nessa região, porque era uma região que o povo sentia medo, principalmente o povo pobre e simples, né? E a influência que houve nessa região da revolução, das lutas revolucionárias pela emancipação do Norte, que hoje seria a região Nordeste, né? Da Confederação do Equador. Por favor, isso é um fato histórico importante para a gente entender esse aspecto econômico, né? A nossa gente, Bruno, nós, hoje nordestinos, assim chamados,
Basta que folheemos as páginas dos livros de história, especialmente a história local, seja de Pernambuco, aqui de Ceará, nós vamos ver que a nossa gente foi acicatada pela dor, pelo sofrimento, na tentativa de colonizar uma região, de certa forma, em determinados períodos, inóspitas. O primeiro colonizador aqui do Ceará, que chegou com uma bandeira, ele veio a passar por problemas a partir do início do século XVII, em que várias pessoas, inclusive filhos seus, vieram a morrer por conta da caminhada sob o sol escaldante durante muito tempo, sem encontrar um pouso seguro. Então, a nossa caatinga, para quem não sabe viver nessa região, não sendo cangaceiro, como no passado era o refúgio de Lampião, mais recentemente, e de outros bandos congêneres do cangaço, ou do nosso próprio vaqueiro, que sabe lidar com aquilo ali, com seu blusão de couro, seu chapéu, e vai atrás do gado, mas não é fácil viver numa região. Sobretudo quando nos períodos de secas constantes que açoitavam o nosso Nordeste, a época Norte, dos anos 700 e dos anos 800. Então não era fácil, diferentemente do que acontecia em Pernambuco, tinha alguma região melhor, em determinado momento por conta do açúcar, mas e também em relação ao sul do Brasil não se fala. Então isso tudo provocou um sofrimento à nossa gente, uma região inóspita, com constantes ameaças também de invasões de bandoleiros, de grupos de bandidos e até de cangaceiros. Franklin Távora escreve, o cearense Franklin Távora, um romance vanguardista em relação à questão do cangaço, cabeleira, final do século XVIII, início do século XIX, que vai mostrar um pouco a insegurança, o medo das pessoas que viviam naquela região. As próprias casas, inclusive a casa onde morou o coronel Antônio Bezerra de Souza e Menezes, o avô do doutor Bezerra de Menezes, as casas do Nordeste elas eram chamadas de casas fortes, porque pareciam cofres, eram fechadas, havia seteiras, né, que você tinha um local só para colocar as espingardas para dar proteção, eram casas escuras, fechadas, portanto, por conta das ameaças constantes de índios ou de salteadores. Então, viver numa região dessa não era assim tão fácil. E a economia idem, né, porque dependia muito do clima. Então, em termos de agricultura, não havia muitas possibilidades. O algodão só mais tarde. De princípio, ainda, as ações de alguns pecuaristas, como foi o caso dos ancestrais do nosso biografado, particularmente o seu avô, que desencarnou em 1827, que ele não chegou a conhecer, que se veredou pelo caminho da pecuária, não propriamente do algodão. Esse binômio que você citou, de fato, é mais para frente, no século XIX, mas o foco dos Bezerra de Menezes, de início, era a criação de gado, né? Na região, que para quem conhece a região, hoje, Jaguaretama, em especial, você fica impressionado, Bruno, até colocamos algumas fotografias no livro, pena que em preto e branco, mas é uma região que, quando vem o período de estiagem, de seca, aquilo ali tudo fica como se estivesse morto, destruído. Mas basta dar uma chuva, mesmo leve, questão de dias aqui, tudo reverdece. Você olha assim, pensa que está numa região de muita prosperidade. É impressionante a beleza do local. O próprio doutor Bezerra de Menezes descreve isso. Então, ele viveu nessa área, nessa região, que dependia muito dessa sazonalidade, ora tem isso, ora não tem aquilo. Ele enfrentou secas, inclusive uma grande seca que arrasou, inclusive, as finanças do seu pai em 1845, de 1845 até 1846, uma das piores secas, antes da seca de 1877, a seca dos 27. Então, essa seca praticamente acabou com o rebanho. Tanto que, quando o pai volta do Rio Grande do Norte, da Serra do Martim, ele não se estabelece mais no interior do estado, porque perderam praticamente tudo, e sim na cidade de Chicanísio, aqui vizinha a Fortaleza, a cidade de Maranguape. Vivendo em Maranguape, e em Fortaleza foi algo, aliás, que nós também descobrimos quando pesquisamos um pouco a respeito da vida do pai. No tocante a essa situação que você coloca do movimento de 1824, precedido em 1817 por um outro movimento semelhante, e foi quase que um desdobramento desse, porque teve a presença de pernambucanos, como o padre Miguelino em 1817, inclusive muito vinculado aos Bezerra de Menezes, e em 1824 a presença, aí sim, do célebre padre Mauroró,
aqui em Fortaleza, aí o padre, o Frei Caneca, né, que foi fuzilado em praça, que se rebelaram contra as injustiças do governo constituído, que era o governo de Pedro I, nosso primeiro imperador. Não vamos aqui falar de história, o tempo não nos permitiria, mas todos nós conhecemos um pouco da história do nosso primeiro imperador, carismático de princípio, mas uma figura de uma personalidade controvertida, que tinha rompantes de um monarca absolutista, impôs a nossa primeira Constituição, outorgada exatamente no ano de 1824, e foi exatamente a partir de algumas ações do nosso primeiro imperador, que meteu os pés pelas mãos, nós sabemos disso, a sua vida pessoal muito tumultuada, a Marquesa de Santos, o descaso com Dona Leopoldina, essa mulher extraordinária que, ao lado de José Bonifácio, foram os dois grandes nomes, ao nosso ver como historiador, responsáveis pelo grito do Ipiranga, cujo marido simplesmente pontuou, com todo respeito, claro, a importância do nosso primeiro imperador, mas uma mulher extraordinária, desencarnada prematuramente, em grande parte em razão dos quadros depressivos pelos quais passou, pela maneira como era tratada pelo próprio marido, em 1826. A mãe de Dom Pedro II, esse sim, um grande soberano, e no meu entendimento, o maior nome da administração pública no Brasil. Até porque governou o país durante 50 anos, praticamente 1840, até a proclamação da República, que vamos comemorar nesta semana, que vai ser feriado, dia 15 de novembro. Então, querido, nós vamos ter esse movimento de contestação ao governo central e uma tentativa de tornar independente Ceará, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, formar uma confederação, formar um novo país. Tem até bandeira, vocês aí em Pernambuco sabem disso, porque a bandeira ainda permanece. Então, nós vamos ter todo um movimento, dizemos hoje, justo. Por quê? O que é que acontecia no Brasil? Para explicar essa questão, sem queremos aqui nos delongar, mas já que fomos provocados fraternamente por você para abordar essa questão, que é de história. Mas para entendermos a vida do Dr. Bezerra de Menezes, nós temos que entender isso também. Desde a transferência da família real portuguesa em 1808, é que se inicia, na verdade, o processo de independência do Brasil, e houve todo um cuidado em relação ao sudeste do Brasil, à época chamada de sul, principalmente o eixo ali, Rio, São Paulo e Minas. Então, tudo quanto acontecia em termos de modificação para melhor acomodar a família imperial, a família de Dom João aqui estabelecida, até 1821, depois ele volta para Portugal, o filho fica, é a história que nós conhecemos, mas houve uma série de benefícios mais voltados para aquela região. O resto do Brasil ficou ao Deus dará, e o povo continuava pagando imposto, sem ter a devida atenção do governo central. Então, houve esse movimento por conta dos problemas decorrentes de secas, do descaso de Dom Pedro à época. Então, houve um movimento de separação política. Curioso que o coronel Antônio Bezerra de Menezes, o avô, cujo filho também era homônimo, e com ele participou, ele chegou anteriormente a participar, em 1822, das lutas pela independência do Brasil, do lado de Dom Pedro. Só que depois, pelo descaso, aí sim, ele reconheceu que não foi Dom Pedro, o imperador que ele imaginava, ele se alia a outros revoltosos desse movimento. Aqui no Ceará, o Padre Mororó, o Ibiapina, nós vamos encontrar também Tristão Gonçalves, nós vamos encontrar Azevedo Bolão, todos foram fuzilados, com exceção do avô do Dr. Bezerra de Menezes, que pelos serviços prestados, a sua pena foi comutada, ou seja, trocada em degredo perpétuo no Maranhão. Ele estava sendo conduzido ao Maranhão em 1827, quando veio a desencarnar no caminho, tendo seu corpo sepultado numa cidade próxima ao Riacho do Sangue. Então, o Dr. Bezerra não conheceu, porque o avô desencarnou 4 anos antes dele nascer, mas ele sempre cultuou a memória do avô, e isso era passado pelo filho, o pai do Dr. Bezerra, Antônio, que fez o que pôde quando o pai foi preso, quando o avô do Dr. Bezerra foi preso, para tentar, de alguma forma, libertar o ente amado. Chegou até ir ao Rio de Janeiro para tentar socorrer o pai, diante daquele movimento de tensão que se abateu sobre o nosso país naquela época. Em síntese, Bruno, perdão aí pela extensão, não teve jeito, por mais que eu tentasse ser sucinto, mas a história às vezes nos exige
essa explicação. Hoje é um pouco diferente do que costumamos abordar, mas repetimos, para que nós entendamos um personagem da história, não dá como, não dá para entendê-lo sem a devida contextualização. Por isso que a história nos permite compreender com nuances encantadoras aspectos da vida admirável do nosso biografado. Bom, Luciano, então a gente vai encerrando hoje por aqui, não é? Confesso a você que eu tive muitos professores de história ao longo da vida, né? Mas jamais eu tive aulas de história como tenho nesses domingos, sempre às 8 da noite. É uma maravilha, porque é história com sentimento e com espiritualidade, né? Não é a história fria da letra morta, né? É história viva e contada. Você deve ter sido um bom contador de história para os meninos aí, viu? Eu imagino, eu faço ideia. Pessoal, mas não só Luciano, olha, o que eu tenho aprendido, a gente tem, Luciano, um pupurri rápido, terça-feira, resenha literária com Silvio Mariano, quinta-feira com Heloísa Pires, a gente aprende muito com Herculano, outra grande personalidade, só que aos sábados, aos programas mensais, né? Charles Kemp, Leon Denis, César Perry, Memórias do Espiritismo, né? Da família Perry, e toda a passagem dele do Espiritismo. O Adair Ribeiro, nosso querido amigo, grande pesquisador, com os documentos de Kardec, e o Leonardo Marmo, com o eco da imprensa espírita, o eco, Luciano, com E com acento e CH, viu? Você sabe de quem, né? Esse eco aí a gente roubou, né? De Luiz Olímpio, Teles de Menezes, o eco do Além Túmulo. Teles de Menezes. O eco da imprensa espírita, né? Então é isso. E Luciano fecha e abre a semana, né? Porque o domingo para a gente tem o sabor de fim de semana, mas é o início da semana também. Meu querido, faça a prece, que também você faz umas preces belas, tanto quanto você narra muito bem. Amigo Jesus, nesse clima de fraternidade, de descontração, com essa conversa terna, amorosa, com o amigo Bruno sobre a vida do teu enviado, missionário do bem, Bezerra de Menezes, nós queremos te agradecer por tudo, Senhor, quanto permanentemente nos tens concedido oportunidades como esta, de podermos, de alguma forma, contribuir para a construção de um mundo melhor, narrando fatos, aspectos da vida de homens e mulheres de bem, como Bezerra de Menezes, que passaram pela terra, semeando a mensagem do amor e da fraternidade, assinalando as suas vidas, eternizando-as pela vivência cotidiana da mensagem do amor. Permite, Senhor, que possamos, no início de mais uma semana, na trajetória, no curso de nossas vidas, continuarmos com os nossos passos firmes, esperançosos, em relação ao porvir, na certeza de que tu és, como disseste, e em ti acreditamos plenamente, o nosso bom pastor, nós te seguimos confiantes e te pedimos a permissão, bondoso amigo, para darmos por encerrada a nossa atividade dominical deste programa que nos permite namorar o grande apóstolo do Espírito. Ser conosco hoje e sempre, que assim seja. Assim seja. Pessoal, domingo, 20 horas, esperamos vocês aqui. E como eu sempre faço, essa semana foi muito marcante para mim, Clay. Na quarta-feira eu fiz um esforço muito grande, me preparei, não chorei, mantive a tranquilidade de espírito, porque quarta-feira passada eu fiz 56 anos de vida aqui na Terra e foi meu primeiro aniversário sem ter minha mamãe aqui no plano da matéria, né? Você imagina como é marcante meu primeiro aniversário sem mamãe, mas sem mamãe, alto lá, mamãe, né? Sei que continuas pertinho de mim, aqui no meu coração,
Te amo sempre, mamãe. E obrigado pelo dom da vida. Você me oportunizou estar aqui com essa figura notável, Luciano Clay. Até isso devo a ti, mamãe. Um beijo, te amo sempre. Luciano, beijão. Até para a semana, meu amigo. Beijo, meu irmão. Se Deus quiser.